Bom, meus amigos, vamos então a mais um estudo. Hoje, vamos mudar aqui, seguindo aí o nosso roteiro da Federação Espírita Brasileira, no livro Mediunidade, Estudo e Prática. Estamos no programa 2. Hoje, no módulo 3, a comunicabilidade dos espíritos. Tema 3. Essas etapas do esclarecimento dos espíritos pelo diálogo é a continuação que tivemos da aula passada, do estudo passado, fazendo com que a gente possa entender o papel do dialogador na reunião mediúnica. Qual que é o papel, de que forma que a gente deve conduzir os esclarecimentos aos espíritos que vêm participar, vêm pedir auxílio nas reuniões mediúnicas. Aqueles que tiverem necessidade aí podem deixar as perguntas aí para a gente. Tá? A Maria Isabel está colocando para a gente que o YouTube não está abrindo hoje. Deixa eu dar uma olhadinha no que houve no YouTube. Conexão. A conexão parece que está boa. O Sebastião Troleiro está assistindo lá. Isabel Batista também está lá deu boa noite. Para mim aqui está normal, gente. Então, não sei o que pode estar ocorrendo, mas está normal aqui no YouTube, tá? Vamos seguindo aqui. Aqueles que então tiverem algum questionamento, alguma pergunta, podem colocar aí que a gente vai, na medida do possível, vai esclarecendo. Etapas então do esclarecimento dos espíritos pelo diálogo. Esse é o nosso propósito na reunião mediúnica. Esclarecer, dando uma palavra amiga, tirando da ideia fixa, fazendo com que aquele irmãozinho nosso que está ali manifestando possa compreender a sua situação, possa enxergar os caminhos que ele pode seguir, de que forma que ele pode sair daquela situação difícil. Bom, o esclarecimento doutrinário, ela é o principal momento da reunião mediúnica. De tudo que nós vimos, de todo o preparo, ele é a finalização, de todo o trabalho do plano espiritual junto com os médios no ato do diálogo com os espíritos que estão ali manifestando. Nessa imagem aí do projeto Imagem, lá do nosso amigo Mamérico Suceno de São Paulo, nós temos aí a reunião mediúnica, onde os médios estão apostos na reunião, um irmãozinho aí se aproximando e todo o amparo do plano espiritual, o mentor, os guardiões, trazendo com que ele possa manifestar através da média psicofônica e o dialogador possa esclarecê-lo, possa despertá-lo para que ele possa sair, da situação difícil que muitas vezes se encontra. Então esse diálogo ele tem que ser muito bem conduzido para que não se colocar a perder todo o trabalho de sintonia, de preparo, de assistência que os amigos do plano espiritual, tão bem conduziram, deixando para a gente, os encarnados, principalmente o dialogador, o auxílio, essa parte de despertamento, de esclarecimento mesmo dos espíritos que ali se apresentam. Então, essa etapa, desde a hora que a gente inicia o diálogo até o término, não pode ultrapassar 60 minutos, tá, gente? Reuniões acima disso fica muito cansativa para os dois lados da vida, desgastando muito os médios e também as energias que ali são manipuladas para poder fazer os atendimentos, tá? Essa orientação de 60 minutos está, inclusive, ela é referenciada pela Federação Espírita Brasileira, lá nas orientações da reunião mediúnica, que tem esse esclarecimento sobre os benfeitores espirituais, tá? É de fundamental importância que o dialogador, especialmente o dialogador, e até mesmo o grupo, gente, escute o que o espírito tem a dizer. Se o espírito ali apresentou, o dialogador não tem que forçar uma fala, forçar qualquer coisa, ele tem que deixar que o espírito se manifeste. Se o espírito se revelar com dificuldade para se expressar,
Aí sim é preciso auxiliar, o dialogador tem que entrar com algumas perguntas, né? Para que ele possa iniciar a sua fala, para que ele possa iniciar contando, né, expondo aquilo que ele veio, né? E onde ele vai expor suas amarguras, seus sentimentos, suas dores, para que o esclarecedor possa prestar ali o, o esclarecimento mesmo necessário àquele amigo que está se apresentando para ser atendido. Geralmente o diálogo ele tem que ser iniciado pelo espírito, tá? Onde ele vai tomar a palavra e vai apresentar as suas necessidades. Então, o que acontece comumente é o médium psicofônico começa a sentir a presença, começa a sentir as dores, sentimento, um incômodo, e aí ele fala, geralmente fala, ó, o esclarecedor, o Robinho, né? Ó, tô percebendo um espírito assim, 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 tá com muita dor, tô com muita angústia, e daí a pouco ele já começa a falar. Pode acontecer algumas vezes de o esclarecedor estar também mediunizado, né, em transe, ele perceber a aproximação desse espírito e auxiliá-lo nesse início, né? Mas auxiliar de que forma? Ó, tá escuro aqui, né? É, que caverna que é essa? O que você está fazendo dentro dessa caverna? Desde que o esclarecedor esteja também na mesma sintonia que aquele espírito está se apresentando. Às vezes, a gente percebe na condução da reunião, a gente percebe o espírito se aproximando, mas se aproximando dentro do ambiente dele, dentro daquilo que ele está fechado na sua sintonia. E a gente consegue perceber que ele está escondido, às vezes, atrás de algum local. E a gente, às vezes, fala assim: Ó, já percebi que você está aí escondido, pode sair daí, não tem nada, não tem nenhum perigo, não. E ele falou assim: Ó, mas como é que você me viu aqui? Aí você já deu oportunidade para ele poder falar, para ele poder iniciar. Mas desde que o esclarecedor esteja também na sintonia, né, psicofonado, né, também mediunizado, perdão, com essa ou intuitivamente, para que ele possa trazer aquele espírito a se manifestar. É comum também alguns espíritos manifestarem e não conseguirem falar, tá? Então eles às vezes estão em forma de animais, né, pelo fenômeno da lincantropia, e eles não conseguem falar. Então às vezes eles vêm várias vezes, manifestam em várias reuniões seguidas, até que eles consigam falar com auxílio, né, do choque anímico, com o médium psicofônico e com o amparo dos amigos do plano espiritual. Então, às vezes eles vêm uma vez, só emite alguns grunhidos, às vezes alguns uivos, como se fossem animais, e dali a pouco, numa próxima reunião, eles já manifestam e conseguem falar. Ou até mesmo alguns que passaram por algum problema nas cordas vocais, como às vezes aportaram no plano espiritual pelas portas do suicídio, então danificaram ali tanto o corpo físico e também passa para o corpo perispiritual, então ele não consegue falar. Então ele volta até que, através do passe magnético, né, do auxílio dos mentores, aí consegue com que ele fale, tá? Qualquer que seja, então, a abertura da comunicação, o esclarecedor ele tem que saber esperar. Ele tem que esperar com paciência e depois que começa a ouvir, sempre saudando, né, com muita sinceridade, com cortês, respeitoso, como se estivesse recebendo uma visita mesmo, né? E seja quem for o espírito ali que estiver manifestando. Pode ser um espírito desajustado, né? Enfim, qualquer que se apresente ali e está precisando de socorro, né? Alguns vão se apresentar bem desarmonizados, desequilibrados, né? Mas todos estão necessitados de uma palavra de compreensão, de carinho, de esclarecimento, né? Então nós temos que ter uma reação de acolhimento para ter um bom encaminhamento daquele diálogo que vai se iniciar.
né? Se você já começa a criar barreiras, se o dialogador começa a criar barreiras, ele só vai tender a afastar aquele espírito que ali está se apresentando. Hermínio Miranda, no diálogo com as sombras, ele dá alguns esclarecimentos para nós, ou algumas diretrizes, igual eu já deixei na aula passada, para vocês possam ler essa obra, né? Então ele fala que nos primeiros momentos de contato mediúnico, né, eles são geralmente muito críticos, porque o dialogador não sabe para que rumo que vai tomar aquela conversa, que o espírito, qual a angústia do espírito que está ali trazendo no coração, qual que é a intenção, né, que ele tem, quais são as suas esperanças, quais os recursos que o dialogador vai utilizar para poder conduzir aquele trabalho. E também se aquele espírito está ligado a alguém que a gente está tentando ajudar, às vezes no processo de obsessão, se aquele espírito tem problemas pessoais com algum membro do grupo, se aquele espírito luta por alguma causa, se aquele espírito ignora o seu estado, não tem consciência do que está se passando com ele, tá? Se aquele espírito é culto, se ele é inteligente, ou se ele é ainda muito inexperiente, incapaz de um diálogo mais sofisticado. Uma coisa é certa, como nos diz Hermínio Miranda no diálogo com as sombras: nós não devemos subestimar nenhum espírito que ali se apresentar. Tá? Às vezes, de início, eles podem se apresentar como ignorante, sem nenhum conhecimento, para depois passar de um apóstolo, de um acervo cultural muito grande. Tá? Então, dificilmente o espírito é bem primário para ele ser classificado como ignorante. Ele sempre tem uma bagagem. O que ele está ali mesmo, na sua grande maioria das vezes, é desajustado, desequilibrado, perdido, precisando dar uma arrumada nas ideias. Né? A grande maioria chega sem saber que desencarnou. Então, cabe ao dialogador esclarecer para ele o seu estado. E é sempre bom aí uma orientação que a gente sempre dá nas reuniões, é que o dialogador não deve chegar de cara a falar para o espírito, falar assim, você morreu, você está morto, você desencarnou, você levou um tiro no peito. Não deve chegar com isso. Se fosse simples assim, a própria espiritualidade já chegaria e já falaria, você está morto, pode, né, já bateu as botas. Não é isso. O que acontece é que a gente não deve invadir a percepção, né, o entendimento daquele que está ali manifestando. Nós temos que conduzi-lo para que ele mesmo possa perceber, com tudo que está acontecendo ao seu redor, que ele desencarnou. Então, às vezes, o que o dialogador pode ir conduzindo? Você não está percebendo que já faz um bom tempo que ninguém conversa com você? Que você chega perto das pessoas e as pessoas não te veem? Você pergunta as coisas, as pessoas não te respondem. Então você tem que ir mostrando até cair a ficha. Até falar assim, então muitas vezes quando a gente está no diálogo com os espíritos, eles falam para a gente, então você está querendo me dizer que eu morri? Aí a gente fala assim, o que você acha? Você acha que está acontecendo com você? Aí muitas vezes você agora começa a fazer sentido. Então é por isso, né, que eu falava, ninguém respondia, que eu ia atrás das pessoas. É por isso que estava acontecendo isso, isso, isso. Então eles começam a perceber e você vai ajudando ele a alinhavar a visão do que vem acontecendo com ele, a visão do que aquilo está, aquela situação que ele se encontra. E muitas vezes você, mas morreu, acabou. Aí você mesmo pode ir começando a falar, mas você está vivo. E a espiritualidade, os mentores vai te conduzindo, vai te intuindo, o dialogador, para que ele possa mostrar cenas do que aconteceu com ele, rememorar, às vezes, o ato da sua morte, né, a ocasião que o levou ao desencarne. Então, isso tudo se faz necessário para que ele tenha um despertamento e compreenda o que aconteceu. Muitas vezes, quando ele fala assim, então você está querendo dizer que eu morri? Ah, mas isso não é possível, tal. Dali a pouco o dialogador consegue perceber a presença de algum espírito familiar dele
e já fala, então quem que é esse aí que está do seu lado? Ele já olha para o lado e fala assim, é a minha avó. Ah, mas minha avó morreu. Pô, então o que que ela está fazendo do teu lado? O que que ela está conversando com você? Conversa com ela. E ali os espíritos vão dando sequência e te auxiliando no esclarecimento daquele irmão que ali está se apresentando. Então, a etapa inicial, vamos dividir aqui a etapa inicial, intermediária e conclusão do esclarecimento. Primeira coisa, ouvir o espírito e identificar suas principais dificuldades. Se o espírito, então, demorar a dar início à sua fala, o esclarecedor pode fazer algumas perguntas provocativas. Em que podemos servi-lo? Como se sente? Deseja alguma coisa de nós? Está sentindo alguma dor? Então, aquele início de conversa mesmo, quando a gente encontra alguém, né? É o que a gente vai fazer para poder auxiliar uma forma provocativa, mas não tentando adivinhar o que aquele espírito está sentindo ou quer falar. Tá? Então, isso não é produtivo a gente forçar qualquer iniciativa, né? Conduzir para que ele sendo tendencioso, né? A falar alguma coisa. Tá? E da mesma forma que a gente não pode forçar aquele espírito a se identificar. Ah, qual o seu nome? Ah, eu preciso que você fale o seu nome para poder te ajudar. Muitas vezes não é permitido que aquele espírito, por força do seu comprometimento psíquico, né, e na sua grande maioria das vezes é desconhecido pelo grupo mediúnico, ele não pode revelar o seu nome, pelos inconvenientes que essa revelação possa causar. Tá? Então, quando tiver alguma revelação de nome, isso vai acontecer naturalmente. Tá? Caso não haja nenhum impedimento, vai acontecer naturalmente. Nós já manifestamos, já conversamos com várias pessoas que se identificaram e outras pessoas que não se identificaram. Né? Outros dão nome, sobrenome, né? E porque ali é permitido. Né? Outros não se identificam. Tá? O comunicante também ele pode trazer uma ideia fixa e repetir o mesmo assunto. Então, como se estivesse andando em círculos. Caso aconteça isso, o doutrinador tem que tentar, por partes, fazendo ele mudar de assunto, fazendo ele perceber outra coisa, fazendo ele mudar o foco daquilo que está acontecendo. Né? Às vezes é muito comum a gente perguntar para ele assim: você não está com fome? Há quanto tempo você não come? Aí dela para falar: que comer? Que comer? Você está com sede? Depois, eles começam a falar assim: mas quanto tempo eu não pensava nisso? Quanto tempo eu não sentia sede? Ele está tão preso naquela ideia fixa que ele não tem essa percepção que o corpo físico tinha e que impregnou no perispírito. Né? Então ele começa a trazer de novo na sua memória espiritual aquela sede, aquela fome, né? E você consegue tirar ele daquela ideia fixa, mudando de assunto. Tá? Então, sempre a gente tem que tentar quebrar a ideia fixa, principalmente se ele estiver num ciclo repetitivo, né? Andando, né? Dando voltas sem nada sem que seja produtivo. André Luiz, no livro Desobsessão, aí, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, ele fala o seguinte, que a conversação será vazada em termos claros e lógicos, mas na base da edificação, sem qualquer toque de impaciência ou desapreço ao comunicante, mesmo que haja motivo de indução ao azedume ou à hilaridade. O esclarecimento não será, todavia, longo e em demasia, compreendendo-se que há determinações de horários e que outros casos requisitam atendimento. Ou seja, gente, disciplina. Né? Temos que ter disciplina no atendimento para que a gente consiga ter uma boa condução. Né? Outra coisa, tem algumas manifestações que a sensação, o sentimento do grupo todo, dos médios, às vezes é de azedume, é de raiva
para aquele espírito, aquela atitude que está tendo, né? Ou até mesmo de coisa engraçada, né? De coisa engraçada. Teve uma, eu não sei se eu já contei aqui algumas vezes essa história, a gente se perde, já são tantos estudos, mas teve uma vez que manifestou um senhor, aparentava ser uns 40 anos de idade mesmo, não era um senhor não. Uns 40 anos de idade, ele desencarnou na roça, e ele tinha um amigo, e eles tinham o hábito de ir no boteco tomar uma cachaçinha, sabe? E era aqueles botecos de roça, aquelas vendas de roça que eles frequentavam, né? E a gente teve essa informação pela psicofonia, né? Pelo ambiente que ele plasmou. E dali a pouco, muito simples, e dali a pouco ele virou, entendeu, né? Que ele tinha desencarnado. Aí ele virou com um linguajar muito gostoso, falou assim: moço, você está querendo dizer que eu morri? Aí eu falei para ele: você morreu, mas não da forma que você achava que era. Não, não achava que era de qualquer jeito, não. Para mim, a gente segue mesmo, né? Então você está querendo dizer que eu sou agora assombração? Eu falei: de certa forma, é uma assombração. Ele virou para mim e falou assim: moço do céu, deixa eu fazer uma coisa. Eu o quê? Já que eu sou assombração, deixa eu aparecer lá na venda pro meu amigo. Eu quero dar um susto nele. Então dá uma vontade danada de rir, né? Ele percebeu e logo já queria dar um susto no amigo, né? Seguindo a sua vida, vendo que, né, a vida continua. Eu, se Deus quiser, quando eu desencarnar, eu também quero ter essa, essa alegria, né? De querer, mesmo se encontrando morto, né, perdido, quer ir lá e dar um susto no amigo, né? Então, em qualquer situação, a gente também deve evitar o monólogo ou o diálogo muito longo, tá? Com os espíritos, tá? A gente não deve, nem o doutrinador, o esclarecedor, pode monopolizar a conversa, quanto o que está manifestando também ficar falando o tempo todo. Então, o esclarecedor ele tem que intervir, né? Chamando ele a atenção, tirando aqui para não ficar cansativo. E o esclarecedor também não pode querer fazer aí uma palestra, né? Querer dominar todo o assunto e converter o sujeito ali em 10 minutos. Não vai ser produtivo para ninguém. Até os médios vão ser dominados pelo sono, vão ficar distraídos, né? Vão parar de emitir as suas vibrações porque está ficando chato, né? E nada que fica chato, em lugar nenhum sustenta. Nós temos que ter uma atenção muito grande, focada naquilo que está acontecendo, na ideia daquele espírito, naquilo que ele está te passando, e, se ele estiver falando demais, tenta cortar e o esclarecedor não fale demais. Deixa, vai conduzindo naquilo que for necessário. Então, vamos lá. Deixar o espírito falar, colhendo informações, identificando problemas e características individuais. Tá? Então, perceber ali o todo. Fazer perguntas esclarecedoras, se necessário, caso não consiga reconhecer o seu principal problema. Então, ir tentando através da... Isso é experiência, né, gente? Tentando arrancar a resposta, arrancar aquela amargura, aquele sofrimento, para que a gente possa, de alguma forma, auxiliá-lo. Como se a gente estivesse conversando mesmo com um companheiro que está passando por necessidade e, às vezes, sem coragem de se abrir, né? Manter-se no foco do problema apresentado é a melhor forma de auxiliar. Não podemos perder o foco do esclarecimento, da doutrinação. Tá? Ficar atento às ideias fixas que podem dificultar ou impedir o diálogo. Ou seja, tentar quebrar essas barreiras para que a gente possa conduzi-lo da melhor forma possível. Já na etapa intermediária, já identificamos, nós precisamos dar encaminhamento e auxiliá-lo da melhor forma possível, né? Então, nós precisamos esclarecer e apoiar fraternalmente aquele espírito que ali se apresenta. Uma coisa, gente, que é bem apropriada, até mesmo para o tratamento da linha psicológica, é identificar a condição do espírito. Se é masculino,
feminino ou da forma que a gente deve tratá-lo, né? Às vezes está manifestando um senhor e você chama ele de senhora. Está manifestando uma senhora, você chama de senhor, né? Então, tentar identificá-lo, às vezes pela fala, né, pela intuição, para que você possa conduzir a conversa de forma apropriada psicologicamente. Porque tanto o médium, né, o homem ou a mulher, ele vai dar passividade tanto para homem quanto para mulher. Então, às vezes, se nós estamos com uma médium psicofônica dando a passividade, não significa que todas que ela está manifestando são mulheres. São vários homens que também vêm por ela e vice-versa. Então a gente tem que identificar, né? Às vezes, só por você já ouvir o que ele está chegando, a forma que ele vai já falando e vai se tratando na primeira pessoa, você já sabe, pelo menos que se você está tratando com um homem ou com uma mulher, tá? Esse diálogo, então, no decorrer, né, do esclarecimento, o dialogador ele tem que sempre acalmar e tranquilizar o espírito com palavras gentis, tá? Fraternas e solidárias, envolvendo ele nos fluidos reparadores e calmantes. Se precisar ser firme com algum desequilíbrio, também cabe, né? Mas nunca perdendo a razão ou perdendo a calma, tá? Teve contato também com a ajuda do médium psicofônico quando um espírito se revelar muito perturbado, tá? Com muito ódio. Então, ele pode, ele mesmo já emitindo as suas energias através da sua ligação psíquica, auxiliando aquele espírito e não deixando que ele atrapalhe todo o ambiente com a sua, às vezes com a sua raiva, com o seu ódio, com as suas energias negativas que ali vai se apresentar. Aqui, ó, eu peguei essa imagem do projeto Imagem. Aqui nós temos aqui a médium, né? E ela em desdobramento. E o médium aqui, olha a feição deste amigo nosso que está comunicando. Ele está bem bravo, né? Tá, né, querendo aqui, eu acho que voar no sujeito que está na frente dele. Ela, o semblante dela é de tranquilidade. Ela está manifestando, está dando a passividade, captando o que ele precisa da parte dele e fazendo a comunicação. Tá? Então, não precisa ficar com a mesma cara cheia, né? Tem que ter aí o controle para que possa equilibrar o ambiente. Como os espíritos vão manifestar de acordo com seu desencarne, de acordo com aquilo que está passando, vão vir vários casos, né? Vão vir suicidas, homicidas, obsessores, todas as situações possíveis. E a gente não pode ter um discurso pronto para o suicida, um discurso pronto para o homicida, um discurso pronto para aquele que não morreu, para que não sabe que morreu, né? Então, não dá para ter um discurso pronto. Tem que ir sentindo o que está acontecendo e conduzindo, fazendo o atendimento de acordo com a necessidade daqueles espíritos que ali estão manifestando. Tá? Os esclarecedores também devem evitar até quando não der mais, ou até quando, né, tem que sempre se esforçar para não entrar em disputa com os desencarnados, tá? Aqueles que vão se ameaçar e, às vezes, num processo obsessivo, se recusam a afastar do encarnado, né? Até porque o processo de desobsessão ele é um processo lento e implica na reforma moral dos envolvidos, né? Tanto encarnado quanto desencarnado. Então, na medida que esses irmãozinhos vêm na disputa, e muitas vezes são irmãos trevosos que vêm ameaçar o grupo mediúnico porque está fazendo socorro na área que eles atuam, né, na região que eles comandam, às vezes socorreu algum que estava sob o seu domínio. Então eles vêm ameaçar, vêm brigar, vêm querer desmantelar o grupo, faz ameaças até mesmo pessoais ao dialogador. Então ele tem que se manter firme e não entrar nessa disputa.
tá? Se coloca em sintonia, se coloca à disposição dos amigos do plano espiritual, que os mentores sabem muito bem aquilo que aquele espírito veio. Então, a gente só vai ter condições de auxiliá-lo quando a gente não entrar nesse embate. Porque ali, na reunião mediúnica, não significa que nós ganhamos ou que nós perdemos. Não existe ganhar ou perder numa reunião mediúnica. Existe auxílio fraterno. Existe as duas partes se ajudando para que possa sair dali um aprendizado, né, muito bom para as duas partes. E deve-se também, gente, evitar múltiplas manifestações. Tá? Nós já falamos isso algumas vezes, porque olha só, você com um esclarecedor só, um começa a manifestar de cá, o outro começa a manifestar de lá, se não tiver na mesma sintonia, às vezes manifestam dois espíritos ligados entre si, né? No mesmo caso, na mesma situação. Então aí você vai atender os dois. Aí sim, mas caso contrário, um está numa problemática e o outro em outra, não dá para o dialogador entrar numa sintonia, entrar na outra, não dá para ele perceber, para ele conduzir. Para onde ele vai levar esse, para onde ele vai conduzir aquele outro. Então, por isso que tem que se evitar essas múltiplas manifestações, para que todos fiquem concentrados só naquele atendimento. Tá? Ainda na etapa intermediária, né, nós temos que entender, gente, que quando a gente está esclarecendo um espírito que ali está manifestando, tem vários espíritos que estão ao redor. Ou na casa mediúnica, ou ali na reunião, ou em outros locais onde a espiritualidade montou equipamentos para que a nossa fala chegue até os locais mais distantes de nós, até nas trevas, né? Então, nós já vimos esse preparo todo, esse aparato todo que a espiritualidade faz para poder fazer os atendimentos. Então, muitas vezes a gente está falando, esclarecendo aquele espírito, e aquilo que a gente está falando para aquele espírito, às vezes trazendo ele de volta à realidade da vida, trazendo ele de volta, fazendo ele compreender que ele desencarnou. Muitos outros que estão na nossa sintonia e são trazidos para isso, também entendem o que aconteceu com eles. Então, às vezes é comum a gente estar atendendo um espírito específico, né, no médium, e depois o outro médium, ao final da reunião, fala para a gente: Ah, Robin, na hora que você estava esclarecendo, na hora que manifestou aquele irmãozinho que estava assim, assim, assado, tinha um outro também comigo, e ele chegou já desequilibrado, mas na medida que você foi falando com ele, ele entendeu o que estava acontecendo com ele, ele foi embora. Então, ou seja, o esclarecimento vai ser para todos que estão na nossa sintonia. Já aconteceu também várias vezes da gente estar conversando, estar esclarecendo, dali a pouco manifesta um outro espírito e fala assim: Ó, eu vim aqui ver o que você está falando. O que você está falando disso aí? O que é isso? Eu estava lá, não sei onde, e escutei você falando, não sei como você chegou até mim e eu me interessei. Então, a espiritualidade vai utilizar a gente da melhor forma possível, auxiliando. Então, às vezes, numa reunião que a gente já orientou aí, que tem que ser no máximo 60 minutos, né, 1 hora de duração para o esclarecimento, manifesta aí 5, 6 espíritos, né, em média. Então, manifestando 5, 6 espíritos em média. Não significa que nós atendemos só esses 6 espíritos. Às vezes nós atendemos 10, 15, 20 espíritos, dependendo da situação, a gente consegue atingir muitos espíritos que foram trazidos até aquela reunião para que possa ser atendido. Então a espiritualidade, o que ela vai fazer? Os condutores, né, os verdadeiros condutores das reuniões, vai trazer aquele espírito que está numa situação de digamos, de suicídio. Vai trazer um espírito que suicidou para ser atendido. Ao mesmo tempo, eles já vão preparar vários espíritos que estão prontos para poder receber esse esclarecimento, já para entrar nessa sintonia. Então, enquanto atende aquele espírito com a situação, né, de suicídio, os outros também que estão nessa mesma sintonia começam a ouvir o esclarecedor e podem ser atendidos, despertados por esse atendimento. O médio também, o psicofônico, né, e os demais médios todos da reunião,
devem apoiar mentalmente e fluidicamente o dialogador, acompanhando o diálogo sem fazer interferência de qualquer natureza. Olha, eu estou aqui esclarecendo um espírito e estou tentando tirar ele da ideia fixa. E às vezes ele está teimoso, às vezes ele não reconhece, ele está revoltado. Se o médio de sustentação do lado começa a tentar tirar, a esclarecer ele também fora da linha do esclarecedor, ou seja, vão ser dois dardos mentais indo direto para ele. Então pode atrapalhar. O que os outros componentes da reunião devem fazer é entrar na mesma sintonia do esclarecedor. Isso é tão interessante, gente, que muitas vezes ao término da reunião, os amigos, né, os outros companheiros da reunião, falam assim: Nossa, Robinho, hoje eu estava juntinho com você. Na hora que você ia falar alguma coisa, eu já tinha pensado a mesma coisa. Você já ia falar alguma coisa para aquele espírito, aquele outro, eu queria que ele fizesse a mesma coisa. Ou seja, ele estava na mesma sintonia que a minha. Estava na mesma sintonia e emanando um fluido de auxílio. Essa que é a ajuda que os componentes da reunião têm que fazer. Tá? É, nas reuniões, nas manifestações mais complexas, né, principalmente em espíritos mais endurecidos, o médium psicofônico tem que impedir a desestruturação da reunião, tá, gente? Evitando, né, agir com muita energia, batendo na mesa, né? Teve uma vez que um médium nosso, logo no começo, numa das reuniões que a gente iniciou, ele ainda não tinha muito equilíbrio, e na hora que manifestou o espírito, mas ele deu um murro na mesa tão forte que eu vou te falar uma coisa, viu? A turma só não desencarnou porque não era a hora de desencarnar, sabe? Mas quase que não voltaram mais para a reunião. E ao final ele pediu desculpa, falou: gente, foi muito forte, eu não consegui. Essa foi a única vez que aconteceu isso com ele. A única vez que aconteceu. Depois disso não aconteceu mais e tiveram várias manifestações até mais duras, mais pesadas, digamos assim, e ele conduziu, né, deu a passividade da melhor forma possível. Então, é a educação mediúnica mesmo que a gente vai adquirindo com a prática. Bom? E vamos caminhando aí para a etapa final, né, na conclusão do atendimento. Então, passado o momento da argumentação, do esclarecimento, né, do atendimento propriamente dito, o dialogador tem que ir caminhando para o encerramento, né, proporcionando aí o afastamento daquele espírito manifestante do médium. Tá? O esclarecedor, então, vai promover o desligamento psíquico do espírito, segundo a sua intuição. Ele já percebeu que aquele espírito, né, já tinha o que foi feito, precisava fazer, já foi feito, dali não tem condições mais de seguir, então ele já pede, né, fala assim: então você segue junto com esse irmãozinho que está do teu lado, você vai precisar dormir um pouquinho agora, já faz muito tempo que você está acordado, segue esses amigos que estão com você, se necessário, faz uma prece. Né? Então, é importante que o espírito que ali está manifestando tenha ciência de que ele também vai ser sempre muito bem-vindo, tá? Às reuniões daquele grupo mediúnico, porque é comum os espíritos não, se apresentarem mais de uma vez na reunião para serem esclarecidos. Então, a gente tem que deixar sempre as portas abertas para que a gente possa ter eles de volta, ter a segurança, né, a certeza que ali eles vão ser acolhidos. Né? Agora, no caso dos espíritos não conseguirem se desligar do médium, né, isso é uma preocupação muito comum dos médios. Falar assim: mas se o espírito vier e ele não for embora? Né? Aí o dialogador tem que solicitar o afastamento daquele espírito, chamando, né, a responsabilidade do médium. Muitas vezes chama o médium pelo nome para que ele possa se recompor psiquicamente, né, orientando ele a desligar mentalmente aquele espírito, pedindo para os componentes da mesa dar um passe nele, auxiliando. Tá? Então, o esclarecedor tem que fazer todo o trabalho desse desligamento. Nós, nesse tempo todo que estamos trabalhando com a mediunidade e conhecimento com todos que
os grupos da casa do Centro Espírita Francisco de Assis, nós nunca tivemos problema em espíritos de não quererem ir embora, não. Sabe, de ficarem ali e ter alguma coisa mais grave, não. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, né, para poder se desligar, mas sempre se desligam sem maiores consequências, tá? E se com o médium não está dando certo de pedir para o espírito se afastar, nós temos que também orientar ao espírito, né? Explicá-lo, né? O trabalho que ali é feito, que o desgaste energético do médium é muito grande, que ele precisa, né, se afastar, que tem a necessidade de outros espíritos se comunicarem, né? Muitas vezes a gente fala assim, olha o tamanho da fila que está aí, olha a quantidade de gente que está ao teu redor, né? E é engraçado que muitas vezes a gente fala engraçado, né? Porque eles percebem o que está acontecendo quando você dá a oportunidade, né? Aí eles falam assim, nossa, tem gente pior do que eu aqui, deixa eu ir embora. Né? Tem muita gente pior do que eu, vou embora. Então, mostrando para eles a necessidade da fila andar, né? Da turma dar oportunidade para os outros, tá? Então a gente tem que sempre tratar como se a gente estivesse tratando com um encarnado mesmo. A única diferença ali, gente, é que a gente não está é, lidando com uma pessoa encarnada. Só isso. É um espírito como nós e que está precisando de esclarecimento. Então, após conduzido todos esses, né, os atendimentos que ali se apresentaram, a espiritualidade maior, na sua grande maioria das vezes, vai pegar aqueles espíritos que ali ficaram, foram atendidos, e vão levá-los para colônias espirituais, vão levar para os hospitais, para os prontos-socorros, para as alas dentro do centro espírita, no plano espiritual, para que eles possam continuar aí a sua caminhada. Na reunião mediúnica, o nosso papel então é de o que a gente falou o tempo todo aqui: esclarecimento pelo diálogo. Esclarecimento dos espíritos pelo diálogo, na tentativa de trazê-los de volta à nova realidade do plano espiritual, onde eles estão retornando após uma longa jornada aqui, né, como encarnados. Então, geralmente os nossos desencarnes, né, não são tão tranquilos, então é natural que o desequilíbrio aí faça parte dessa chegada ao plano espiritual. Mas a espiritualidade amiga sempre tem os recursos necessários para que possa auxiliar a todos, sem exceção, no seu reencontro com a vida espiritual. Ok, gente? Então, essa foi mais um estudo nosso, esse foi mais um estudo. Tema 3. Nós temos aí, se não me falha a memória, gente, mais 2 aulas, mais 2 estudos sobre mediunidade. Estamos chegando ao final desse nosso estudo. E eu gostaria de pedir aos companheiros que estão nos acompanhando aí desde o início, que mande depois mensagem, né, particular, né, restrita, né, inbox, achei a palavra, fugiu a palavra, inbox, e com o nome, o contato, porque a ideia agora vamos ter mais esses 2 encontros sobre a temática da mediunidade, e quando retornar ao atendimento presencial na Casa Espírito, a nossa vontade é de nos encontrarmos, todos aqui acompanharam, né, o estudo, para que a gente possa aí partir para a prática, para que a gente possa começar o nosso atendimento, a nossa reunião mediúnica mesmo do lado prático. Só tivemos condições de ficar, né, na teoria, aqui no nosso estudo, mas eu acredito que está sendo muito rico. Eu tenho conversado com alguns companheiros aí que estão seguindo, né, o nosso estudo, então vai faltar essa perna para a gente poder fazer o nosso trabalho, e vocês vão ver, vai ser muito gratificante quando todos estivermos ali com a mão na massa, nos colocando à disposição dos amigos do plano espiritual para que possamos fazer a nossa parte, estendendo as nossas mãos, esclarecendo, auxiliando, enxugando lágrimas,
chorando junto com esses amigos e principalmente aprendendo, fazendo com que a gente consiga auxiliar cada vez mais a todos aqueles que aportam no plano espiritual e estão, infelizmente, em desequilíbrio. Ok, gente? Vamos então fazer a nossa oração final, a nossa vibração, rogando a Deus Pai que possamos continuar a nossa vida da melhor forma possível, enfrentando aquilo que for necessário ao nosso aprendizado. Querido Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade do trabalho, a oportunidade do aprendizado, com essa doutrina maravilhosa, tão esclarecedora, que nos norteia o nosso caminho, abre os nossos corações e nos ilumina o Espírito. Mais uma vez te pedimos, Pai, o teu amparo a todos aqueles que se encontram hospitalizados, todos aqueles que se encontram solitários, em sofrimento. Te pedimos que o teu amor se faça presente nos leitos de hospitais, nos presídios, nos asilos, nos lares solitários. Que esses irmãos sintam a tua presença, sintam a sua fortaleza, sintam a esperança da continuidade da vida, seja ela do lado dos vivos e do lado dos chamados mortos, pois a vida se faz em uma só, estando nós em qualquer de suas moradas. Que esse fortalecimento sirva de despertamento, tirando as suas angústias, trazendo esclarecimento e conforto, alimentando a fé no dia de amanhã, a fé na vida. Nós só temos a agradecer, Pai, por todas essas oportunidades, por tudo que a vida já nos presenteou. Que possamos, cada vez mais, nos tornarmos úteis onde quer que o Senhor precise do nosso trabalho. Mais uma vez te pedimos, faça-nos instrumento da tua paz. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, mais uma vez, só tenho a agradecer. Que Jesus nos ilumine.